A paz de Deus, diz assim a Bíblia: pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. E foi mesmo, sofreram, cara. Comeram seus próprios filhos, depois, historicamente falando. Eles foram responsáveis, eles pagaram o preço, isso que Jesus queria dizer. Mas não é essa a pergunta é, Abel era profeta? Como profetizava naquele tempo? O profeta, o que ele faz? Profetiza para as pessoas, ele fazia isso. Mas tinha pessoas, não era só não, gente, claro que tinha pessoas. Quando você lê a Bíblia, você não entende, às vezes, primeiro o pessoal fica nesse negócio de 6.000 anos na Bíblia. Cuidado, tá? Por quê? Quando você vai estudar cronologicamente a Bíblia, a cronologia da Bíblia, vamos dizer assim, né? Cronologicamente, o tempo, fulano gerou ciclano, que ciclano gerou beltrano. Às vezes aqui de lá é 300 anos. Porque só se você colocar na árvore genealógica, só se você fez um ato de grandeza muito grande ou uma cagada, perdoa a expressão, muito grande. Por isso que é colocado lá, senão de outra forma não é colocado. Tá entendendo? Não é colocado. Então, se você seguir a genealogia bíblica dessa forma, de outra forma, vai dar muito poucos mil anos, mas da forma que é real, vai dar uns 18.000 anos, 20.000 anos de existência. Confirmando assim, né, a Bíblia confirmando que a ciência está certa nesse ponto. Então, a Bíblia confirma a ciência, não a ciência confirma a Bíblia. Então, o que acontece? Você tem que entender essas coisas, tem que abrir a mente, parar com esse negócio de sair do 7. Porque eu vou dar 7.000 anos, já vai acabar o mundo. Para com isso, tá? Então, o que acontece? A ordem, não, essa é a ordem verdadeira. Isso é um estudo de interpretação dos judeus, não só dos judeus, mas oriental. Então não vem falar que tem outra maneira. Não, mas não tem, tá? As pessoas são muito ignorantes hoje a esse ponto, que nem não sabe ler o livro de Gênesis e quer uma resposta, como agora, né? Não que o pastor Márcio queria, né? Mas o pastor Márcio, que é o reverendo Márcio, quer uma resposta, vamos dizer assim. Não, mas ele não é um livro de resposta, embora ele pareça que é um livro que está na ordem cronológica, a narração, não é. Ela é uma narração psicológica. Repita comigo, psicológica a narração. Ela não está respondendo pergunta e nem fazendo o quê? Um início, meio e fim de tudo. Embora pareça, mas não é. Pra você ver. Até isso, né? As pessoas não sabem o que é texto normativo hoje, descritivo, não sabem o que é narração psicológica, nem narração cronológica. Lê a Bíblia, por exemplo, Gênesis, ele pensa na cabeça dele porque está explicando o princípio, que é uma ordem, é uma narração cronológica. Não tem nada a ver. Então, o que acontece? A pessoa tem que entender isso, que lá está alguns fatos somente para explicar o início de tudo. Alguns fatos, apenas isso. Nem está o início de tudo, porque se você ler outros livros, fala antes, como era antes, né? Antes de tudo. A criação dos anjos, a história do diabo, está tudo depois, ou seja, não está em Gênesis. Então, Gênesis não é um livro, né? Vou começar o princípio. Sim, é o princípio, mas não na ordem cronológica que você quer. Não é para responder suas perguntas, é para só trazer entendimento para você pensar. E é realmente isso. Por exemplo, agora mesmo, Abel era profeta? Sim, Abel era um profeta. E ele profetizava para as pessoas que viviam na época. Só porque só tem pessoas escritas que aparece na Bíblia, em Gênesis, só pessoas que fizeram algo muito grande, foram especiais. Os demais que nasceram nesse período não estão escritos sobre eles. Está entendendo? Nada. Nem que nasceram, às vezes. Às vezes sim, às vezes não, né? Então, nem que nasceram. Então ele pregava para quem? Para outras pessoas, pô. Isso mostra que ele pregava para outras pessoas. Pregar para outros irmãos dele, era usado por Deus. Havia algo tremendo na vida dele. Da mesma forma com Caim. Caim tinha tanta intimidade com Deus que Deus falava diretamente com ele. Provavelmente também era um profeta, mas acabou se corrompendo, né, de maneira drástica, triste e feia, né? E acabou morrendo também triste. Então você tem que entender
como é que funciona, e para onde foi, só o céu sabe. Como é que funcionava o ministério dele. Não era ele pegava a Bíblia e saía pregando, não tinha Bíblia. Ele vinha a mensagem de Deus na vida dele e dava um recado para alguém. Assim ele era profeta, ou pregava para um grupo de pessoas. Isso mostrando o texto que existia, esse texto está mostrando que existia um grupo de pessoas, até de milhares de pessoas lá, vivendo lá. Amém? Entendeu, reverendo Márcio? Um abraço, Deus abençoe.